Como protocolo de atuação desses pontos focais, a missão do ponto focal é realizar a interlocução entre o assistido, o protegido, o defensor de direitos humanos e os serviços relacionados à segurança pública, de forma a facilitar e dar celeridade aos atendimentos necessários. Muitas vezes, diversas vezes, os defensores de direitos humanos ligam para o ponto focal pedindo apoio, porque uma moto passou em situação suspeita, um carro passou em situação suspeita, ou houve queima às proximidades do seu terreno, da sua casa, e ele se sente ameaçado. Lembre que é uma pessoa vulnerável, uma pessoa que apresenta, que sofre ameaças constantes. E toda mudança nesse ambiente vai lhe causar temor. E a pessoa vai ligar para o ponto focal. O ponto focal, na maioria dos casos, faz o encaminhamento, delega uma viatura para fazer a ronda e encaminha para o registro policial na delegacia policial que estiver às proximidades. Isso é extremamente importante, que o ponto focal já saiba desses procedimentos. E hoje a gente verifica durante a análise desses relatórios que o ponto focal já vem tomando essas providências, mas o exercício, o estudo e a constância vai aprimorando para que ele não tenha dúvida dos encaminhamentos que devem ser tomados, das pessoas e ferramentas que devem ser acionadas em casos de ameaça iminente ou em casos de dúvidas, a fim de sanar e repassar para o assistido essa sensação de proteção e a proteção efetiva. Vamos citar algumas atividades aqui apenas de modo exemplificativo, visto que são mais de 100 defensores de direitos humanos com características particulares, ou seja, vai se adequar à realidade de cada um. Por exemplo, acompanhar as visitas periódicas, registrar os fatos novos que houverem. Eu falo acompanhar essas atividades periódicas porque muitas vezes o ponto focal delega para o responsável pela execução da medida protetiva. Manter-se informado sobre a rotina e a agência de militância do assistido. O assistido precisa se deslocar para acompanhar uma reunião, para ir ao Ministério Público, e ele precisa, quanto melhor o ponto focal se antecipar a isso, mais fácil ele vai sanar algumas dificuldades, como a logística, a tempestividade, o combustível, que precisam dar suporte para essa missão. Como eu falei, tem locais, tem deslocamentos de 90 quilômetros, 40 quilômetros, e o ponto focal se antecipando a isso, ele minimiza essas dificuldades. O terceiro ponto, elaborar estratégias de autoproteção com os assistidos, ou seja, orientar, já que é um técnico em segurança pública, formas com o assistido se proteger melhor na sua região, na sua localidade e até também na sua residência. Quarto, buscar e manter canais de contato com fácil acesso ao assistido para acionamento rápido. A questão de redes sociais que possam facilitar essa comunicação e outras ferramentas que possam existir naquela localidade. Então, o material que está sendo disponibilizado vai trazer uma série de sugestões como protocolo e o ponto focal lá em Itaituba, lá em Santarém, lá em Marabá, ele pode ver de que forma ele possa adequar essas sugestões do protocolo à atividade para a qual ele está atendendo daquele defensor, para a rotina da qual o defensor se encontra naquela localidade. O estado do Pará é muito grande e apresenta situações bem diferenciadas, com defensores em situações bem bem diferenciadas. Procedimentos adotados em medidas protetivas de procedimentos adotados em medidas protetivas de ronda e escolta policial. Da mesma forma, que a gente falou do ponto focal, são algumas sugestões que precisam se adequar à realidade da região de cada defensor de direitos humanos. O policial, ele deve conhecer, respeitar e difundir os direitos humanos de cidadania para o pleno êxito da execução das medidas protetivas. A medida protetiva é um serviço que exige do policial urbanidade e civilidade e impõe conhecimento e aplicação de preceitos de boa educação, regras de boa maneira, cortesia e relacionamento com o público, em especial os defensores de direitos humanos, nos quais está sendo destinada a atividade. Lembre,
são defensores, são pessoas que sofrem ameaças diárias, constantes, são pessoas vulneráveis, são pessoas que estão sofrendo ameaças de pessoas com maior, muitas vezes, com maior poder aquisitivo e que precisam de um trabalho diferenciado e não podem jamais ser tratadas, a não ser como vítimas. Elas são vítimas e precisam ser tratadas como vítimas neste contexto. O policial, sendo um profissional de segurança pública, deve colocar em prática, nas mais diversas situações, os princípios e normas e ensinamentos técnicos e táticos de policiamento. Ou seja, o que você vai verificar nesses procedimentos adotados são coisas que já fazem parte da atividade policial militar, que é ensinado nos cursos de formação, que é ensinado nos cursos de aperfeiçoamento, que é ensinado em vários manuais do policiamento ordinário ou de outro policiamento especializado. E que não há necessidade do policial achar que vai haver grandes modificações. O que é importante é ele entender que o defensor de direitos humanos é uma vítima e precisa de uma proteção diferenciada porque a vida está em risco de forma eminente. A ronda policial deve ser executada conforme o modelo operacional da corporação e que deve ser orientada por alguns critérios. Lembre, a ronda policial é feita de acordo com o que é programado ou estabelecido pela Polícia Militar. O recebimento do serviço com as informações e circunstâncias acerca da inclusão do assistido no programa de proteção de defensores de direitos humanos. É muito importante que o policial, ao receber o serviço, saiba dos riscos que essa pessoa sofre, saiba das condições básicas dessas ameaças que ele sofre, para que ele não vá simplesmente fazer a ronda e deixe de observar coisas importantes ao redor ou coisas importantes a serem conhecidas e informadas de imediato na mudanças estruturais nas condições em que aquela pessoa mora. Então, é fundamental que você tenha conhecimento das condições da situação de risco do defensor de direitos humanos. O deslocamento da viatura deve ser em baixa velocidade, quando no patrulhamento normal. Fique atento ao que ocorrer por onde passar, observando a circulação de pessoas e veículos. A maior parte dessas pessoas moram em locais pouco mais distantes, onde normalmente não passam tantos veículos, não passam tantas motos. E qualquer mudança, você tem que observar. Um veículo que não passa normalmente ali passou, uma moto que passa ali, que passou num horário que normalmente não passa pessoas. Todas essas informações precisam ser relatadas no relatório que você produz, no BAPM que você já produz. Isso não pode ser deixado descartado. Isso é importante para a construção de estratégias melhores de segurança pública. A execução do policiamento e relacionamento com a população de forma educada, polida, atenciosa, correção de atitudes, demonstrando postura de respeito e urbanidade, sabendo dosar o uso de energia quando necessário ao emprego. Essa é uma atividade já basilar que todo policial tem conhecimento. Mas é bom lhe reforçar, é bom ele adequar à realidade da qualidade de direitos humanos em qual ele está sendo inserida. E também, por fim, o uso de linguagens comedidas, evitando conflitos, situações humilhantes ou qualquer tipo de palavra ou expressão que possam revitimizar essa pessoa, que possam causar mais temor a essa pessoa e que possam colocar ela como responsável pelas ameaças. Ela não é responsável, ela é uma vítima, está sofrendo ameaça de criminosos e precisa ser tratada como vítima. Continuando com os procedimentos adotados e medidas protetivas, produzir, isso aqui é extremamente importante para que você saiba, produzir o relatório de execução da medida protetiva em conformidade com a orientação do DGO, contendo os dados necessários para a comprovação da integridade do defensor de direitos humanos. Quer dizer que eu vou ter que construir um novo relatório? Não, o próprio DGO já encaminhou para o programa um modelo que a Polícia Militar adota na construção dos relatórios.
O que é feito na prática é que esse modelo já existe, que você já faz nas suas rondas, e você junta também mais um BAPM, que é um modelo padrão que a corporação possui e que você já utiliza tanto de forma física quanto de forma digital. Essa produção do relatório que nós vemos insistindo que é de extrema importância, que não haja só que você executou a missão, e sim que você observe questões de segurança relacionadas ao ambiente, ao entorno no qual o defensor de direitos humanos se encontra. Comunicar imediatamente o superior e a equipe técnica do PPDH sobre as questões emergenciais envolvendo a segurança dos defensores. Não duvide dessas mudanças, não duvide dessas observações. Isso pode colocar em risco a vida do defensor de direitos humanos. Notou qualquer ou está com dúvida em algum procedimento? Encaminhe ao seu superior, que é um procedimento padrão, mas também possa tirar ou sanar essas dúvidas com a equipe técnica. Muitas vezes, a pessoa precisa ser atendida por um profissional de saúde, por exemplo, e você desconhece, tem gente diferente daquela casa, ou vai ter uma visita de um agente de saúde, de um médico, de um enfermeiro, e se você tiver notado, pergunte à equipe técnica. Aquele enfermeiro está lá, existe uma equipe de saúde que vai fazer o atendimento dessa pessoa. Então, para que você tenha conhecimento dessas informações e que você sane essas dúvidas com a equipe técnica. Durante as visitas, verificar as alterações, condições de segurança do local e demais informações, isso a gente já vem falando, mas o principal, vamos insistir, se detectou qualquer mudança, registra e comunica. Detectou, registrou, comunicou ao seu escalão superior e também, se possível, a equipe técnica, se for urgente, encaminha para que ela tenha conhecimento e possa acionar toda essa nossa rede de proteção que a lei estabelece. Detectar, registrar e comunicar. 3 procedimentos fundamentais que garantem a vida do defensor de direitos humanos. Muitas guarnições, você que executa essa atividade, já chamou essa atividade de visita técnica, visita periódica das equipes da Polícia Militar. E o material que você está recebendo aí, você vai encontrar fotos dessas atividades, um modelo do relatório que o DGO apresentou e que também você vai verificar um pouco das condições e das dificuldades que ocorrem durante a execução